Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Funds Explorer. Eu sou Giovana Oliveira e antes da gente falar do nosso tema de hoje e apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você que está aqui nos assistindo para que se inscreva no canal e também comente aqui nesse vídeo quais são os próximos assuntos que você quer ver aqui no canal, porque como eu sempre falo, se você já nos acompanha, a gente está sempre de olho nos comentários e sempre procurando trazer o melhor conteúdo para vocês, então deixem um comentário aqui embaixo, curtam esse vídeo, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo e continuar produzindo as lives aqui para vocês. Então, recado dado, agora vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Clean 11, que é um fundo de papel gerido pela Clave Capital. E para isso nós estamos aqui com a Carolina Avancini, que é Head de Finanças Estruturadas da Clave. Carolina, obrigada pela participação aqui hoje. Eu quero começar pedindo para que você se apresente para o nosso público, conte um pouquinho sobre você. Obrigada, Giovana, obrigada a todos. Falar rapidamente, assim, de mim, eu hoje sou responsável aqui pela área de crédito imobiliário da Clave, minha carreira começou com crédito, né, então eu sou engenheira civil, e l minha depois de passar um ano trabalhando com engenharia, eu fui para o mercado financeiro e trabalhei no Itaú BBA, por um tempo na área de crédito, depois eu fui para tocar a área de crédito na RB Capital. De lá eu fiz um move para a área de estruturação de dívidas, acabei virando sócia da RB Capital, fazia parte de estruturação de CRI, CRA, debênture financeira, fiquei 7 anos fazendo isso, e na sequência eu abri uma gestora, previamente a Clave, que a gente acabou vendendo ela no fim e, coincidentemente, nesse momento a Clave estava montando a área imobiliária, de crédito imobiliário, e fazia todo sentido eu entrar para ajudar também essa área a crescer um pouco. Maravilha. E agora vamos já introduzir o nosso tema de hoje, né? Eu sei que a gente vai falar um pouquinho também sobre a Clave, mas eu queria começar falando sobre o Clean 11, que é um fundo recente que teve seu IPO no ano passado, né? Um fundo que tem menos de um ano e que já tem quase 10 mil cotistas, está presente em carteiras recomendadas. Então a gente brinca que é um fundo que já nasceu grande, que cresceu muito rápido. E eu queria te pedir, Carolina, para explicar para a gente o que é o fundo e como aconteceu tudo isso, como aconteceu esse crescimento tão rápido. Legal. Então, obrigada, Giovana. Primeiramente, assim, um pouco da conquista que a gente teve na oferta do nosso fundo e depois nessa manutenção de crescimento dos investidores, é muito reflexo das realizações que a Clave fez anteriormente ao fundo. Então, a Clave ela é uma gestora nova, ela foi fundada em 2021, no em junho de 2021, e antes de termos a oferta do Clean, a Clave já tinha 8 bi sob gestão. Isso reflete muito que desde o início da gestora, a ideia sempre foi ser uma gestora independente, multidisciplinar, com profissionais bastante qualificados e que tinham um histórico de atuação nos segmentos que estão atuando. Então, por exemplo, o nosso CEO, que é o Rubens Henriques, ele foi CEO da Asset do Itaú anteriormente, ele se juntou com o Rodrigo Carvalho e com o André Caldas, que são 2 nomes também bastante reconhecidos nos segmentos deles de atuação, que é macroeconomia e renda variável, para formar a Clave. E desde então, eles passaram um período meio conturbado aí do mercado de 2021 até os dias de hoje, em que fundos abertos no geral sofreram muito resgate, mas eles se consolidaram, conseguiram captar aí 8 bi, e refletindo aí essa qualidade de retorno que eles conseguiram trazer, e também conseguiram começar em novas estratégias, como por exemplo a estratégia de crédito. Então, em 2021 mesmo, a gente, começou a estratégia de special seats, que foi uma área que a gente trouxe o Eduardo Médicis, que veio da SPS, ele tinha bastante experiência nesse mercado de dívidas mais estressadas, e a gente captou 150 milhões na época. Esse fundo ele já está 100% alocado, a gente já está fazendo o segundo fundo dessa área, e veio também aqui para a Clave, nesse tempo, o Mariano e o Henrique, que são 2 profissionais que trabalharam muito tempo em conjunto na Polo. Então lá na Polo eles fizeram diversas estratégias de crédito, inclusive fundo imobiliário. E eu vim também para tocar aqui depois de toda essa experiência que eu tive, principalmente com estruturação. Então a gente fez um combinado de crédito, de habilidades de crédito que são complementares, de maneira que
a gente já tinha aí um grupo que poderia trazer bastante qualidade numa alocação de um fundo imobiliário de CRI. Então hoje a gente já tem nessa estratégia mais de 1.300 e o Clean hoje representa 440 milhões mais ou menos aí dessa estratégia, né. Então, uma coisa interessante que a gente fez também para desde o início a gente trazer uma rentabilidade legal para o nosso investidor e não ter aquele estresse de na largada você ter aquela curva J até conseguir investir, inicialmente a gente colocou 50 milhões de recursos da casa no fundo, a gente fez a alocação desses 50 milhões antes de vir para a oferta e demos firmes em diversas outras operações. Então quando a gente fez a oferta do Clean, a gente já tinha 50 milhões alocado, em um mês alocamos mais de 50% da oferta e conseguimos já distribuir dividendos interessantes desde o primeiro mês. Então, nós continuamos aí todo esse processo de alocação ao longo desses meses, né, e aí a gente vem fazendo um trabalho bem legal de estruturação. As operações que a gente coloca no nosso portfólio são operações que têm uma aprovação geral aqui dentro da Clave, então a gente tem um comitê multidisciplinar que a gente utiliza o ecossistema da Clave para fazer todas as aprovações, então tem que ser unânime, né, as aprovações, e a gente entende que a gente está trazendo uma carteira bem interessante para o nosso investidor. Além disso, né, eu acho que um ponto legal para comentar, e que eu acho que isso fez muita diferença da gente atingir aí os 10.000 investidores, é esse trabalho e preocupação com o secundário e com a liquidez do nosso investidor. Então, desde a largada viemos trabalhando também como que a gente faria para esse fundo ser mais divulgado, ter mais o conhecimento do público, para a gente conseguir trazer novos investidores. E quando você falou, né, vocês estão em diversas carteiras recomendadas, é legal, porque assim, no começo a gente tinha mais ou menos uns 400 mil de negociação por dia do nosso fundo. A gente já atingiu dias, assim, de mais de 2 milhões de negociação. Então, em janeiro, a gente contratou formador de mercado, a gente vem fazendo mês a mês diversas conversas aí com os nossos investidores, através de lives, através de entrevistas. No nosso site, a gente colocou também, eh um vídeo mensal em que a gente explica tudo que a gente fez no mês. Isso é bem interessante, porque olha um pouco a estratégia, a cabeça nossa, né, e a preocupação que a gente tem com os produtos que estão dentro do nosso portfólio e acompanhamento. Então, assim, a gente vê, às vezes, teve uma assembleia, a gente sempre participa, sempre está bem presente com os nossos, devedores, né, cedentes, e a gente está bem próximo. E a gente também colocou uma planilha de sensibilidade, que foi muito também, feedbacks que a gente vem recebendo no nosso site, em que o investidor ele consegue olhar aquela planilha e falar: "Ah, se eu entrar hoje com a cota tanto, quanto de rendimento mensal eu vou ter?". Então eu acho que a combinação de todas essas estratégias vem trazendo mais liquidez para o nosso fundo no secundário, vem sendo um fundo interessante para se investir. A gente entrou até na prévia do IFIX, que vai ser agora em abril vai mudar, né, a configuração do IFIX. A gente está na prévia do IFIX, então provavelmente a gente vai entrar aí como também um fundo que participa do IFIX. Para a gente é super interessante e super gratificante também isso, né. Maravilha, como eu falei, é um fundo que já nasceu grande, né, muitas coisas acontecendo. E agora falando um pouquinho mais sobre as características do fundo, eu inclusive estava olhando o site de vocês e li os relatórios gerenciais, e eu vi que no último relatório gerencial de março, aparece ali que o Clean ele conta hoje com 23 ativos. Então eu queria que você me contasse um pouco mais sobre esses ativos, sobre em que vocês investem, qual que é o perfil de crédito mesmo da carteira do Clean 11. É bom a gente começar com o que a gente não investe, né, eu acho que é até mais fácil. No desde o começo, o que que a gente achava que a gente acha ainda, né, que são segmentos que temos que ter mais restrições para investir. Seria multipropriedade, lazer e hotelaria. Então, assim, o porquê, né, desses segmentos? Esses segmentos a gente entende que tem um adicional aí de impulso
na aquisição desses imóveis e dessas atividades, que num momento de estresse, num momento de economia mais difícil, é o primeiro a ser cortado dos custos familiares, né. Então, como a gente adiciona um risco para esse tipo de operação, a gente entende que essas operações podem ser consideradas, quando elas estão feitas individualmente como o único risco do papel, elas podem trazer um risco adicional que deveria ser remunerado com uma taxa ainda maior e que a gente entende que não é o perfil de risco que a gente quer colocar no nosso fundo. Tirando essas 3 áreas que a gente não investe, a gente acaba investindo um pouco em tudo. Então, assim, o que a gente fez, falou no roadshow e a gente cumpre isso no dia a dia, né. A gente foca mais em operações imobiliárias, residenciais, de residencial, né, que a gente inclui nessas operações. A gente compra carteira de incorporadoras, a gente financia algumas incorporadoras trazendo garantias como, por exemplo, estoques, em que a gente dá um desconto no estoque e fica um LTV legal. A gente pode financiar também, incorporação, então a construção mesmo, né. E além disso, a gente olha também um pouco de shopping, logística, escritório, e tudo tem o seu viés, assim, de onde a gente tem mais conforto de atuar, né. Então, por exemplo, vamos ver o shopping. A gente nunca pega um greenfield, a gente pega sempre algum shopping que já está operando ou de uma estrutura que com uma operação grande por trás. Quando a gente olha escritório, a gente toma muito cuidado, porque a gente entende que a Praça de São Paulo em si, ela já é mais estressada, mas a gente consegue fazer algumas seleções individuais que faz sentido para o perfil de risco do nosso fundo. Logística, a gente toma muito cuidado naquele raio de 0 a 30 do centro de São Paulo, porque também é onde a gente ainda consegue taxa e consegue achar operação, né, então não tem o porquê ainda a gente se estender muito, mas não que a gente não vá fazer, mas é sempre com aquela qualidade, eu procurando muito uma qualidade de crédito e incluída numa qualidade imobiliária do ativo, né. E outro tipo de operação que a gente olha, mas não é o core do fundo, mas a gente não veta, são operações corporativas, muitas vezes de empresas que até não estão no segmento imobiliário, mas que elas conseguem fazer financiamento imobiliário, né, conseguem fazer investimentos imobiliários. Então, esse tipo de operação a gente olha também, como a gente tem também essa todo esse know-how de crédito aqui dentro de casa, a gente consegue fazer uma avaliação bem profunda e entrar nesse tipo de operação. Então é um pouco disso que a gente coloca hoje no nosso fundo, né. Maravilha. E um outro ponto também que eu acho bem interessante a gente falar e que eu acho que muitas pessoas que estão começando a pesquisar sobre o fundo, elas podem também querer saber, é em relação à posição que vocês têm em caixa, né? Porque mesmo depois da segunda emissão de cotas, vocês ainda têm uma posição relevante em caixa. E eu queria te perguntar como estão as alocações do fundo até o momento, considerando essa posição. A gente fechou março com um pouco menos de 15% em caixa, né, do patrimônio do nosso fundo. A ideia, a gente tem trabalhado bastante com estruturações, com olhando operações, às vezes, que chega de mercado também, e temos aí algumas operações para ser alocadas em breve. É legal, assim, comentar que a gente tem trabalhado bastante em operações para trazer um pipeline bastante robusto, para a gente aproveitar algum momento de liquidez do mercado também. Então, estamos olhando aí diversas operações e em breve teremos aí 100% do caixa, 100% do fundo alocado. Maravilha. Então, em breve vem novidades. E já que a Vem. gente já falou um pouquinho sobre o portfólio, né, agora eu queria falar um pouco mais sobre estratégia. Porque a gente sabe que o Clean 11 ele tem uma carteira ali focada em ativos indexados ao IPCA. E agora, aprofundando nessa parte de estratégia do fundo mesmo, eu queria entender qual que é o foco de vocês. É estruturação de ativos, é giro de carteira? Para onde que o Clean 11 ele está olhando? Legal. Assim, acho que é importante ressaltar que nós trabalhamos bastante com estruturação de ativos, mas a gente não descarta nenhuma forma de originação. Então, assim, aproveitando um pouco do meu know-how de estruturação de operações, do Mariano e Henrique, que já vivenciaram muitos estresses de operações, já participaram de execuções de garantia, de conseguir recomprar, recomprar não, mas de conseguir organizar a estrutura para receber o valor de tanto de juros como de principal que eles tinham alocado. Então, assim, como a gente tem uma qualidade grande em casa de ver
na estrutura, o que que funciona no momento de execução, o que que não funciona, o que você está colocando como detalhe que às vezes não tem relevância, mas onera a estrutura. Então a gente toma bastante cuidado nessas estruturações que a gente faz, de ter uma operação bastante, vamos dizer, enxuta, mas eficiente, tá. Então assim, esse tipo de coisa que quando a gente estrutura, a gente entende que a gente entrega o melhor dos mundos, assim, para o investidor, que a gente consegue trazer taxas mais interessantes, porque a gente não tem um intermediário cobrando FIIs, né, então a gente olha bastante esse tipo de operação. Mas também a gente tem muita parceria com os outros fundos de mercado, com alguns originadores, então, algumas operações que outros clientes, outros parceiros nossos estão fazendo, e muitas vezes a gente precisa dividir operações no mercado, a gente faz em conjunto. Então, a gente tem aí operações em que a gente participa também da estruturação, em conjunto com outra casa, ou às vezes a operação já vem pronta e a gente faz todo o nosso comitê igualzinho, vendo se tem todos o que a gente entende de importante para poder trazer a operação. Então, nesses casos de terceiros, a gente também olha e traz operações. E é legal, assim, porque, tem diversas originações boas por parceiros nossos e que faz todo sentido a gente aproveitar também. E tem esse negócio de trocar operações, né, então às vezes temos operações muito boas no nosso portfólio, ou que estamos estruturando, ou que estamos analisando, que faz sentido a gente trazer outra casa com a gente. E é legal porque se você traz uma casa que tem o mesmo alinhamento que o seu, no momento de uma assembleia, alguma discussão de alguma condição, é mais fácil você chegar na condição que você quer aprovar, né, por exemplo, na assembleia, né. Então, a gente olha também operações com parceiros. E também operações no secundário. Então, assim, uma coisa legal, quando a gente saiu com o clean, a gente trouxe algumas operações do secundário. E aí, qual que é a estratégia? Além da gente olhar também se a estrutura está condizente com o que a gente considera adequado, a gente vê as oportunidades de ter um ganho adicional. Então, assim, muitas operações que colocamos no nosso portfólio, a gente comprou com deságio, a gente sabia que ia ter algum prêmio de risco em algum momento, então são operações que a gente entende que vai ter um benefício adicional ao benefício que o investidor consegue olhar só olhando a operação simples no mercado, né. Então, assim, é tudo isso e não fecha as portas para nenhum tipo de originação. Maravilha. E agora falando um pouquinho sobre distribuição de proventos, que é um ponto que eu gosto sempre de falar aqui. Quando a gente não fala, o pessoal pergunta também, então eu já gosto de adiantar. O fundo fez agora em abril o pagamento de R$ 1,02 por cota, referente ali ao mês de março. O que os investidores podem esperar em relação ao Clean 11 quando a gente fala sobre o pagamento de dividendos? É, como você falou, o nosso fundo, e acho que a planilha de sensibilidade a gente coloca bastante isso também, que indica, né, o nosso fundo ele é focado em operações inflação mais. Então, normalmente essas operações a gente tem aquela parcela pré-fixada e o adicional da inflação. Essa parcela pré-fixada ela vai ser aquilo, né, e a variação que a gente vai ter é a inflação. Então, assim, a gente passou aí por um mês com inflação mais elevada, de 0,82, o mês agora de abril, veio com uma inflação, que a inflação de março veio 0,16%. Então, assim, essa variação de inflação, ela vai impactar sim a distribuição de dividendo do fundo. Mas como a gente tem trabalhado em alocar essa parte pré-fixada no momento em que o mercado ainda estava com curva de juros alta, isso traz um ganho adicional aí para o nosso fundo, no momento em que as taxas começarem a reduzir, da gente ter aí uma trava de portfólio numa taxa interessante, e também tudo que a gente tem aí no mais high grade, assim, que a gente pode chamar essas empresas mais investment grades e essas operações que têm um risco muito baixo, essas operações específicas, quando a taxa de juros começa a cair, elas não são encontradas nem por investidor geral no mercado, né, então tem uma escassez desse tipo de operação com taxa elevada. Então aí surge mais oportunidades para a gente rodar a carteira também. Então é bem interessante, assim, esse movimento de trazer um fundo inflação mais, que essa você tem uma previsibilidade aí do que a gente consegue distribuir, né.
Bom, Carolina, então agora falando um pouquinho sobre cenário macro, a gente vem vivenciando um cenário de queda de juros, né, com a Selic agora a 10,75% ao ano. Mas a gente sabe que, por outro lado, o cenário externo não vem colaborando tanto com o mercado brasileiro, além do risco fiscal que também está elevado. Então, eu queria te perguntar, na sua opinião, o quanto os FIIs de papel eles podem ajudar os investidores a proteger o patrimônio, inclusive nesse cenário econômico que é tão complexo. Acho que é interessante, né, o que você comentou, Giovana, que quando a gen o mercado inteiro, quando começou esse ciclo de corte de juros pelo Copom, pelo Banco Central, todo o mercado, o de fundos imobiliários se beneficiaram, né, porque você acaba sendo uma alternativa para aquele investimento de renda fixa que não vai mais remunerar tão bem igual estava remunerando antes. Então, no mercado de fundo imobiliário geral, a gente foi beneficiada, né, por essa queda de juros. Aí começa esse momento de incerteza externa, de aperto fiscal, que talvez não venha, e daí toda essa incerteza a gente está vendo o reflexo nas taxas de juros futuras, né. Então, assim, a gente viu a NTN-B nesses últimos dias subindo de uma forma até agressiva, né, e aí os fundos de papel, principalmente os fundos de CRI, começam a ficar mais atrativos ainda, porque são fundos em que investem em renda fixa, provavelmente alocaram suas operações em momentos em que a taxa de juros estava maior, então aquele componente pré-fixado que eu falei, ele está aí gordo, né, e você tem mais oportunidades de investir em operações que também se beneficiariam desse momento de taxa de juros elevada, e ele tem essa recorrência de dividendos, né, e que a gente pode ter essa previsibilidade um pouco maior do que outros tipos de fundo. Então ele traz, né, aí a isenção tributária de todos os fundos imobiliários, essa distribuição recorrente, e também o nosso fundo, por ser listado, você traz essa possibilidade de liquidez no secundário via bolsa, né, que é bastante interessante, e diferente dos fundos de tijolo, nesse momento a gente consegue trazer um yield ainda superior para o nosso investidor, né. Perfeito. E agora para encerrar, né, já caminhando infelizmente para o final do nosso papo, eu sei que tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, mas caminhando para o finalzinho aqui do papo, nós começamos essa conversa falando justamente sobre o crescimento tão rápido do fundo em um período curto de tempo. E aí agora olhando para o futuro, a médio e longo prazo, eu queria entender quais são os planos da gestora que você poderia compartilhar com a gente, com quem está nos assistindo também. Legal. Como eu falei, o nosso trabalho hoje está muito em linha de trazer essa liquidez maior para o nosso fundo, e também na construção de um pipeline bem robusto, né. Então, assim, a gente tem discutido com várias empresas, vários gestores também, vários coordenadores de oferta, e a gente vem buscando aí montar esse pipeline interessante para aproveitar um momento de liquidez aí do mercado, né. Então, em breve queremos sim aumentar o nosso fundo, trazer cada vez mais liquidez, trazer mais ativos interessantes, oportunidades únicas, assim, que a gente vai colocar aqui para dentro, e a ideia é crescer nesse ano ainda também mais esse fundo, né. Muito legal, Carolina. Muito obrigada pela participação. Como eu falei, eu sei que tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, mas foi muito legal conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, sobre o fundo que, novamente, né, como eu falei, vem crescendo muito, é um fundo que já nasceu grande, então quero parabenizá-los também pelo trabalho e já deixar o Obrigada. convite aqui para as próximas gravações. E Ah, também deixar um obrigada. espaço para que você possa mandar um recado para o nosso público, falar sobre os canais de comunicação de vocês, explicar um pouquinho onde as pessoas podem encontrar vocês e também saber mais sobre o trabalho da Clave, sobre o Clean. Legal, obrigada Giovana, obrigada a todos. Eh, todos os investidores e quem quer conhecer também o nosso fundo que ainda não investe nele, a gente tem no nosso site, que é o www
www.clavecapital.com.br. Você entra na estratégia imobiliário, lá em cima, né, tem estratégia imobiliário, e daí você vai achar todas as informações do nosso fundo, nosso relatório gerencial, nossa planilha de fundamentos, nossa planilha de sensibilidade que eu mencionei aqui. E também qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o nosso e-mail de sales@clavecapital.com.br e pode fazer questionamentos, o que tiver dúvidas, sugestões também. Se vocês forem olhar, grande parte do nosso site veio também de sugestões dos nossos investidores, então a gente está sempre aí de ouvidos abertos e dispostos a melhorar aí a nossa comunicação. Muito legal. E como, né, você mesma já falou, e aqui reforçando o recado, pessoal, entrem no site da Clave, porque ela realmente tem muitas informações, tem os relatórios, tem as lives, então se vocês ficarem interessados aqui, querem saber mais sobre o fundo, nada melhor do que ir diretamente na fonte, ler ali os relatórios e entender um pouquinho mais. E agora, né, quero agradecer também a todos que nos assistiram, que fizeram companhia pra gente, que chegaram aqui no final do papo com a gente. Como eu falei no começo, caso vocês ainda não sejam inscritos, se inscrevam no canal e também comentem aqui embaixo quais são os próximos assuntos que vocês querem ver, porque estamos sempre de olho e tentando sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Mais uma vez, obrigada pela companhia e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau!